Olá, amados irmãos, querida igreja, mais uma vez aqui para estudarmos um pouco, lermos um pouco da palavra de Deus na nossa reflexão do dia de hoje. Eu gostaria de, nesse dia, refletir um pouco sobre o versículo 15 do capítulo 9 de Atos. Atos 9, versículo 15, que falando do Senhor aparecendo a Ananias, um discípulo de Jesus, falou assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelo sustento que o Senhor nos dá o tempo todo e queremos te pedir mais uma vez que tu continues, Senhor, nos orientando e falando aos nossos corações. Que nós possamos olhar para os exemplos da Bíblia, Senhor, e sabermos que eles são colocados aí para que nós possamos segui-los e te servir melhor. Esteja com cada um que está ao alcance da tua palavra neste momento. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Aqui, Ananias recebe uma resposta de Deus, né? Que quando ele estava no caminho de Damasco, então ele teve uma visão do Senhor e disse para ele, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Por quê? Porque Deus mandou que Ananias fosse ao encontro de Paulo, né? No caso Saulo, que havia tido aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Então, Deus mandou que Ananias fosse ao encontro de Saulo para que ele pudesse limpar as mãos e curar a sua visão. E Ananias, ele resistiu a isso, tanto que no verso 13 ele fala assim, ó: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, a fama de Paulo de ser um perseguidor dos cristãos já era grande, e ele fazia isso tanto que ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele estava lá presente, e Estevão foi morto pelo testemunho que ele deu a respeito dos cristãos, e ele até segurou lá as vestes daquelas pessoas que estavam matando Estevão. Então Ananias sabia disso, e ele tinha muito medo. E a resposta que Ananias teve de Deus foi o seguinte: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Ora, logo depois da morte de Estevão, teve início a grande perseguição da igreja, e Paulo estava muito envolvido com isso. E ele assolava a igreja entrando pelas casas, arrastando homens. E ele é uma pessoa que ele fazia isso porque o coração dele era voltado para a lei judaica, porque Saulo, no caso, ele era um judeu que ele cumpria as leis, ele conhecia as leis, ele era um cumpridor das leis, então ele fazia aquilo achando que estava agradando a Deus. E quando apareceu o cristianismo, existiam várias seitas religiosas ali em Jerusalém. Então as pessoas, né, sempre tinha aquelas seitas, e era uma confusão de seitas. Então Paulo achava que ali, no caso ele ainda era Saulo, que não tinha mudado o nome, Deus ainda não tinha mudado o nome dele para Paulo, ele achava que ele estava fazendo ali a vontade de Deus. Ele estava combatendo seitas que eram contra o Deus de Israel. Então a história dele começa a mudar quando ele tem esse encontro com Jesus, né? Lá, quando no caminho de Damasco, que ele pediu a carta ao sacerdote para que ele pudesse ir a Damasco para perseguir os cristãos. Ali ele teve aquela visão de Jesus, onde Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, ele fica assim, admirado com aquilo, fica estarrecido com aquilo, e ele pergunta, né? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele pergunta: quem és, Senhor?
Eu acho interessante que nessa hora, quando ele fala assim, quem é Senhor, aquele perseguidor dos cristãos reconhece o senhorio de Jesus ali naquele momento, devido àquele fato diferente, sobrenatural que aconteceu naquela visão que Saulo teve de Jesus no caminho de Damasco. Então ali, Jesus se manifestou para Saulo porque via no coração dele alguém que estava voltado para as coisas de Deus. Então Deus, Jesus, queria fazer uma obra na vida de Saulo, né? E Jesus, a essa pergunta de Saulo, né, quem é Senhor, ele recebe a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Saulo achava que estava combatendo contra os crentes, mas não, ele não estava indo contra os crentes, ele não estava apenas indo contra aqueles que seguiam a Jesus, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Isso significa a comunhão que nós, crentes, que nós servos de Deus, temos com Deus. E nós somos um. E Jesus fala isso. Nós somos um, porque aquele que está em Cristo é um com o Pai. Então nós temos essa união, nós somos um em Cristo. Então ele fala, você está me perseguindo, né? E várias vezes Jesus fala isso quando, lá naquela passagem, eu já falei sobre isso, quando pergunta a Cristo, mas quando é que nós fizemos isso a ti? Aí Jesus fala, quando você fez a um desses pequeninos, você estava fazendo a mim, tanto para o bem quanto para o mal. Então aqui Saulo estava perseguindo o próprio Cristo, porque ele estava perseguindo os cristãos. Então ele estava atrapalhando o cristianismo de crescer, de Jesus ser conhecido entre as nações. E por isso que o Senhor fala para Ananias, né? Este é para mim, para Ananias, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, Paulo foi escolhido por Deus para dar testemunho, para levar o evangelho, levar a palavra de Deus a todas as pessoas, aos reis, aos gentios e ao povo de Israel. Olha que grande maravilha Deus fez na vida de Saulo, né? E ele, pensando estar combatendo os cristãos, pessoas que eram de uma seita, ele estava combatendo o próprio Cristo, né? E ele teve uma mudança de atitude imediata, tanto que ele ficou cego. Então, quando ele pergunta ali, quem é Senhor? Eu imagino que ele já estaria disposto a se submeter àquilo que aquele ser, né, que é Deus, que a gente sabe que é Jesus, mas que ele não sabia, ele estava a ponto de submeter à vontade dele, porque ele viu que era algo sobrenatural. Ele viu que não era algo comum. Só Deus poderia fazer aquilo. Tanto que nenhuma outra manifestação houve de outros deuses em relação a isso. Não aparecia, porque outros deuses não existem, são falsos, né? Então ele entrou em Damasco completamente cego, e nesse ínterim Ananias recebe aquela mensagem, né, de Deus para que fosse ao encontro de Saulo. E Ananias tentou argumentar e Deus deu aquela resposta, né? Ali era o início do sofrimento de Paulo. Uma coisa que até hoje vemos entre as nossas igrejas é o julgamento pelos erros passados das pessoas que se convertem. Isso é uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e que depois tanto a desconfiança de Ananias como a desconfiança de outros cristãos ali, que eles ficaram preocupados se Paulo não ia estar ali usando algum artifício, uma artimanha para poder se aproximar dos cristãos e matá-los, porque havia essa desconfiança pelo seu passado. Infelizmente, na nossa vida hoje, nas nossas igrejas, no meio, o homem, geralmente, ele sempre fica desconfiado, ele não acredita muito na conversão da pessoa. Então tem sempre aquela desconfiança, será que é mesmo? Eu não acredito. Quantas vezes nós já não ouvimos alguém falar assim, mas ele fez tanta coisa errada, né? Fumava, bebia, fazia mal aos outros, enganava os outros, vivia fazendo um monte de coisa errada, e agora está na igreja. E agora está lá com a Bíblia debaixo do braço. Agora quer dar uma de bonzinho. Como se as pessoas não pudessem ser alcançadas por Jesus e terem as vidas transformadas. E isso foi o que aconteceu com Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus, Jesus foi ao encontro de Paulo,
se mostrou a Paulo e mostrou o que queria fazer na sua vida. E isso Deus faz hoje na vida do ser humano. Então, às vezes, a gente pensa até assim: eu não vou pregar o evangelho para aquela pessoa, não vou falar com ela porque esse cara é todo errado. Ele não tem compromisso nenhum com nada. Ele não tem nada a ver com as coisas de Deus. Ele é uma pessoa completamente. Eu vou perder meu tempo levando o evangelho a essa pessoa, quando que é exatamente o inverso. Essa pessoa é que precisa ser evangelizada. Porque se ela fosse boa, se ela fosse perfeita, se ela não tivesse pecado, se ela não tivesse cometido falha nenhuma na vida, ela não precisaria de Cristo, ela não precisaria de Jesus, não precisaria da salvação em Cristo. E nós sabemos que todos os homens precisam, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. E isso faz com que nós estejamos afastados da glória de Deus, estejamos afastados de Deus. Então todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de encontro com Jesus. Então nós somos muito preconceituosos nesse sentido. Achamos que aquela pessoa é tão má que o evangelho não vai conseguir transformar sua vida. Como se Deus não tivesse capacidade, poder para transformar a vida da pessoa. E é aí que nós nos enganamos. Por isso que a Bíblia fala, né? Jesus lá no final de Mateus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura, não é alguns. Prega o evangelho àqueles que você acha que vai se converter. Prega o evangelho àqueles que você acha que vai aceitar. Não. Pregar o evangelho a toda criatura. Porque eu não sei, você não sabe, nós não sabemos quais são aquelas pessoas que são mais perceptíveis à palavra de Deus. Então nós temos que pregar a todos. Porque é o Espírito Santo que vai fazer a obra ali, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos apenas sermos instrumentos de Deus para levarmos a sua palavra, né? E mais ainda, quando somos escolhidos por Deus, Ele sabe exatamente onde podemos e onde iremos chegar e a frutificação que poderemos produzir em prol do reino. Olha quanta coisa Paulo passou. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado e dado como morto e jogado para fora da cidade. Em momento nenhum ele desistiu, porque ele sabia o que ele estava pregando, ele sabia quem ele estava servindo, né? E ele fala: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha só, ele colocou a missão dele de pregar o evangelho acima de qualquer coisa. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, ele sabia onde ele queria chegar, porque ele foi chamado por Deus. E nós somos chamados por Deus, nós somos convocados por Jesus para pregarmos o evangelho. Pregar o evangelho implica em exemplo de vida, palavras e atitude, né? As nossas atitudes vão mostrar, as nossas palavras vão, tanto a gente pregando quanto a nossa palavra no dia a dia, as nossas conversas com as pessoas vão demonstrar o quanto nós somos de Deus e vão ser alcançados por Jesus. E Paulo teve essa transformação, e nós tivemos essa transformação, e outras pessoas terão essa transformação. Isso não tem a ver com função eclesiástica. Eu não preciso ser diácono, não preciso ser pastor, não preciso ter cargo na igreja, função na igreja, não preciso nada. Eu preciso apenas ser aquilo que eu já sou, e você precisa ser apenas aquilo que você já é. Filho de Deus, resgatado, restaurado e transformado por Jesus. E isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. E nós sabemos o quanto Paulo escreveu, as cartas que ele escreveu, que tem no Novo Testamento, que são maravilhosas para a nossa vida, que nos ajudam muito ao nosso crescimento espiritual, a nossa vida, para nós aplicarmos aquilo na nossa vida. E tudo isso começou lá no caminho de Damasco, porque Deus já conhecia o coração de Paulo, sabia que ele queria fazer o certo. E às vezes até para aquele que não quer fazer o bem, que aquele que está sempre fazendo o mal, Deus também transforma. Ser escolhido não significa isenção de problemas e dificuldades. Saulo enfrentou muitas adversidades, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, e com fome
e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Significa ser sustentado pela graça divina em meio a qualquer dificuldade. Tanto que quando Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne dele, a resposta que ele obteve de Deus foi: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é o que você precisa. Né? E essa graça, esse favor imerecido que recebemos do próprio Deus para suportar e avançar e caminhar e não desistir e continuar e seguir em frente. Nós não podemos abrir mão do arado e olhar para trás. Nós não devemos abandonar o arado e olhar para trás. Diante de todas as barreiras que Paulo enfrentou no exercício do ministério, foi essa maravilhosa graça que o impulsionou a chegar até o fim, onde ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Assim, 2 Timóteo 4, 7 e 8. A fé não desfaleceu e a esperança de um galardão vindouro permanecia. A nossa fé, ela é em Jesus Cristo, que nos promete que um dia voltará. Assim como Saulo foi chamado por Deus para sofrer por ele, para levar a sua palavra a todas as pessoas, nós também somos chamados hoje. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, nos momentos mais complicados da vida, Deus usa o seu povo para ser refrigério para aqueles que precisam. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, até o dia da volta de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e nós possamos sempre ter em mente que Deus quer transformar vidas, todas as vidas. Todas elas são importantes para Deus. Não aquelas que eu acho que são importantes, não aquelas que eu acho que possam ser alcançadas por Deus, mas todas. E Deus que vai fazer a obra, o Espírito Santo que vai atuar na vida de cada um. Que Deus a tanto nos abençoe e aplique a sua palavra em cada um dos nossos corações. Amém.